Olá, seja bem-vindo à Fênix Mesinha. Esse conjunto inicial de aulas foi preparado para abrir o seu caminho no estudo do violão, para que você não caia em nenhuma furada, com tudo que você precisa para iniciar os seus estudos com segurança. Informações valiosas para você escolher corretamente um instrumento, novo ou usado, e o que você pode fazer para melhorar ou aprimorar o instrumento que você tem para você fazer as suas aulas. Equívocos, pequenos erros ou lacunas no seu entendimento podem fazer grande diferença no seu aprendizado. E tocar num instrumento inadequado é um dos fatores que mais elevam a chance do aluno desistir de tocar. Portanto, vamos lá. A primeira coisa que é importante você entender, que pode gerar alguma confusão, é que existem dois caminhos principais para quem quer tocar violão. Duas escolas ou maneiras principais de se estudar e tocar o instrumento. A primeira delas é o violão clássico, o violão erudito, que é para quem quer tocar músicas clássicas no violão, Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, enfim, quem pretende tocar numa orquestra de repente. Para quem estuda violão clássico, essa escola, ela tem toda uma maneira particular de segurar o instrumento, de postura, ela é considerada mais rigorosa nesse sentido. Do outro lado, tem a escola do violão popular, que é considerada mais livre, que utiliza bastante a improvisação e a criatividade. Não é tão rigorosa quanto a postura, e você pode tocar blues, jazz, rock, pop, sertanejo, reggae. Isso tudo são exemplos de música popular, tá? Então você que quer aprender a tocar violão, agora você já sabe, você tem essas duas opções, violão clássico ou violão popular, beleza? Outra coisa que é muito importante que você entenda é que existem duas categorias básicas de violão. De um lado, o violão que utiliza cordas de aço, popularmente conhecido como violão aço, e do outro, o violão que utiliza cordas de nylon, o violão nylon. Esses violões eles são diferentes. Você não pode colocar qualquer tipo de corda em qualquer tipo de violão. Você pode danificar o instrumento. Ao longo do vídeo a gente vai entender mais sobre isso. O violão que utiliza cordas de aço ele foi projetado, desenhado e construído para utilizar esse tipo de cordas. O mesmo acontece com o violão nylon. É o tipo de violão mais comum da gente encontrar por aí, é o mais utilizado pelos iniciantes. Também conhecido como violão clássico, por ser o violão utilizado para se tocar música clássica. O violão nylon, de modo geral, ele tem uma característica sonora mais latina ou espanhola, por estar muito ligado às músicas tradicionais dessas regiões. É o tipo de violão usado para se tocar flamenco, uma música tradicional na Espanha. E também é o violão mais utilizado para se tocar música popular brasileira, como samba, choro, bossa nova. Muito utilizado aqui no Brasil por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, Tom Jobim, Toquinho, Yamandu Costa. Na maioria das vezes esse violão ele é tocado apenas com os dedos e as unhas, tá? Esses violões possuem a sonoridade característica das culturas norte-americana e europeia, muito utilizado em músicas tradicionais dessas regiões. Possui uma sonoridade mais brilhante quando comparado ao violão de cordas de nylon, enquanto que quem prefere o violão de cordas de nylon costuma dizer que o violão de cordas de aço tem uma sonoridade muito estridente. O violão de cordas de aço possui o braço mais estreito e as cordas mais coladas à escala, o que proporciona uma tocabilidade mais próxima da guitarra. Não é à toa que esse tipo de violão é o preferido dos guitarristas. Muito conhecido pelo seu uso nas músicas pop, rock, blues, folk, sertanejo, etc. Usado por artistas como Nando Reis, Raul Seixas, Legião Urbana, Elvis Presley, Pink Floyd, Rolling Stones, Jimi Hendrix, por aí vai. Geralmente esse violão é tocado com o uso de palheta, né? Ou palheta e dedo. Existem muitas técnicas diferentes para se tocar. Inclusive esse é o tipo de violão utilizado para se tocar o fingerstyle. O violão é formado por três partes principais: o corpo, o braço e a mão, ou headstock. O corpo, bojo, caixa acústica ou caixa de ressonância nada mais é do que uma caixa de madeira vazia por dentro, onde o som ecoa, reverbera, ressoa e ganha força, potência sonora. Por isso, o tamanho e o formato do corpo influenciam muito na sonoridade do instrumento. O corpo do violão é formado por três madeiras ou partes principais: o tampo, a parte da frente do violão, o fundo
a parte de trás do violão, e a lateral, que junta essas duas. O violão mais simples e básico, também conhecido como violão estudante, ele possui na formação do seu corpo somente madeiras laminadas, que são compensados muito finos, utilizados para construir a caixa acústica. Já os violões de qualidade superior ou profissional possuem no seu corpo somente madeiras sólidas ou maciças, finas tiras de madeira selecionada, tratada e envelhecida. Entre o violão mais simples e o violão de qualidade superior, nós podemos imaginar aí dois níveis intermediários. O mais básico é aquele que é feito todo de madeira laminada no corpo. Um outro seria aquele que possui apenas o tampo sólido, tampo maciço ou solid top. Uma outra intermediária seria aquela categoria do violão que tem a madeira do tampo e a madeira do fundo do corpo sólidas. E depois a gente teria esse violão que tem o corpo todo feito em madeiras sólidas. Existem muitos outros fatores que vão definir a qualidade final do violão, mas as madeiras do corpo são muito importantes. Esses níveis de qualidade servem para vários outros instrumentos que possuem construção semelhante à do violão, como por exemplo o cavaquinho, a viola, o bandolim e o ukulele. Ainda no corpo do violão nós temos esse orifício, conhecido como boca do violão, que serve para auxiliar na propagação do som. O cavalete é onde as cordas ficam fixas, o cavalete fica colado ao tampo do violão. Por isso ele é uma peça delicada na construção do instrumento, ele sofre muito a ação das cordas. É importante que você entenda que as cordas esticadas e afinadas, elas exercem grande força sobre o instrumento. E o cavalete é um desses pontos que fica sujeito a essa força intensa. Ainda dentro do cavalete nós temos uma pequena peça feita de osso, plástico ou madeiras muito rígidas, chamada de rastilho. O rastilho fica em contato direto com as cordas. Ele é responsável, junto com o cavalete, por transferir a vibração das cordas para o tampo e para o corpo do violão. Os violões nylon possuem cavalete diferente do violão aço. O cavalete do violão aço, ele possui um sistema de fixação por pinos. As cordas do violão aço possuem uma pequena esfera na ponta, uma bolinha que fica presa no pino que você empurra. Esse tipo de tecnologia é bastante eficiente para o tipo de tensão que esse violão precisa suportar. Já os violões nylon possuem um cavalete diferente, mais simples, com um tipo de furação reta e um espaço para aprisionamento da corda. A corda fica enrolada, estrangulada ou amarrada ali, de forma que fique presa, sem precisar de auxílio de qualquer pino. O corpo do violão, na sua junção com o braço, utiliza uma peça muito importante de madeira chamada de tróculo. É muito importante que o violão tenha resistência no braço para poder suportar a ação das cordas. A escala é uma madeira de aproximadamente meio centímetro de espessura, onde são colocados os trastes, essas finas partes de metal que são encravadas na madeira da escala. A madeira da escala precisa ser bastante dura e resistente ao desgaste. Os violões de qualidade superior ou intermediária costumam utilizar na escala madeira ébano, que é uma madeira muito dura e escura, muito resistente, ou também o mogno, por exemplo. Os violões mais simples e básicos, alguns deles, que eu inclusive não recomendo para você, possuem uma madeira muito simples na escala, pintada de preto, para simular o ébano. Na escala também existem as marcações, bolinhas, quadrados, figuras geométricas, flores, caveiras, enfim, desenhos, adornos, que servem para a localização do músico. Como a escala é um pouco grande, tem muitas casas, as marcações servem como uma referência. Na junção do braço e a mão do violão, nós temos uma peça muito importante, que é a pestana. Ela faz um papel semelhante ao do rastilho. Ela delimita a ação vibratória das cordas. É entre a pestana e o rastilho que vigoram leis matemáticas inflexíveis, que estão ligadas a tudo que diz respeito à afinação do violão. Por isso que todo instrumento musical precisa de um mínimo de precisão na sua construção, senão ele não vai ter precisão de afinação. Atrás da escala nós temos o braço propriamente dito, que é onde o músico apoia o seu polegar. Existem diversos shapes, espessuras e larguras específicas dos braços, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? O mais importante é que essa madeira seja resistente o suficiente para que o braço do violão não entorte. Outra parte importante nos violões é o tensor, uma barra de metal que fica escondida entre a escala e a madeira principal do braço.
É difícil visualizar o tensor. A gente só pode visualizar ele a partir de 2 pontos: pelo orifício ou próximo à pestana. O tensor é um item quase que obrigatório nos violões aço, onde as cordas exercem muita força sobre o instrumento. E o tensor te dá a opção de ajuste no braço. Se o braço entorta um pouquinho, você pode desentortar. E mais do que isso, você pode fazer regulagens para deixar o seu instrumento mais adequado, com maior conforto para o seu jeito de tocar. Nos violões de nylon, o tensor não é tão comum. Primeiro, porque ele não é tão necessário, porque um violão bem construído com madeiras adequadas, ele pode suportar tranquilamente as cordas de nylon. E o segundo, que uma barra de ferro entre as madeiras pode inibir a vibração, prejudicando a qualidade do som. A mão do violão nylon é diferente da mão do violão aço, e as tarraxas também são diferentes. As tarraxas do violão nylon geralmente ficam em grupos de 3, e você pode ver as engrenagens, elas ficam com as engrenagens expostas, e muitas vezes possuem um eixo de plástico. Nos violões aço, as tarraxas são blindadas, como a gente costuma dizer. Elas ficam com as engrenagens vedadas e você não pode ver o mecanismo. As tarraxas te propiciam ajustar a corda, a tensão da corda. Você pode afrouxar ou esticar mais a corda. Quanto mais você estica, mais alto ela vibra, mais agudo o som fica. Quanto mais você solta a corda, mais folgada ela fica, mais baixo o número de vibrações, mais grave é o som. É claro que a qualidade das tarraxas vai influenciar significativamente na manutenção da afinação nesse instrumento, ou seja, o quanto esse instrumento mantém a afinação. Cada tipo de tarraxa é mais adequado para o tipo de cordas que o violão vai usar. Vou comentar agora um pouco sobre algumas alterações e características específicas de alguns violões. Uma delas é o cutaway, esse corte feito na lateral do corpo. O cutaway serve para dar mais conforto ao músico, uma melhor tocabilidade na região mais aguda, ali nas últimas casas. O músico pode colocar a sua mão ali dentro e ter acesso a essa região com maior facilidade. O cutaway é comum tanto em violões de corda de aço quanto violões de corda de nylon. O inconveniente do cutaway é que ele reduz um pouco o tamanho da caixa acústica, o que pode prejudicar um pouco a sonoridade do instrumento. Muitos músicos que optam pela qualidade máxima da sonoridade preferem um instrumento sem o cutaway. Outra alteração no corpo é o corpo chamado flat, que é o corpo mais estreito, fininho do violão. O corpo flat serve para dar mais conforto e uma melhor tocabilidade para o músico. Ele fica com um corpo mais parecido com o de uma guitarra. Você toca com um violão mais coladinho ao corpo. O grande inconveniente do corpo flat é justamente que você tem uma redução bem significativa na caixa acústica, no corpo do violão, que prejudica bastante a sonoridade dele. Por isso mesmo, a maioria dos instrumentos flat ou que tem o corpo flat já vem com um sistema de captação de fábrica, para você poder ligar o seu instrumento num sistema de som e amplificar. Esse formato de corpo, conhecido como corpo clássico, como formato clássico do corpo, por ser justamente o corpo do violão clássico, é resultado de milhares de anos de evolução em instrumentos de corda. Não é à toa que ele tem esse formato, essas proporções, essas medidas. Esse tipo de corpo é comum tanto nos violões de corda de nylon quanto nos violões de corda de aço. É o corpo mais comum da gente encontrar e ver por aí. O jumbo é um tipo de corpo específico para os violões de corda de aço. Ele foi desenhado para esses instrumentos. É basicamente o corpo do violão clássico ampliado, aumentado. É um corpo grande, enorme. E foi desenvolvido com o intuito de melhorar a qualidade de som dos violões aço. Realmente esse tipo de violão possui uma sonoridade mais encorpada, literalmente. O violão folk também é um tipo de corpo desenvolvido para violões cordas de aço. É também um corpo baseado no corpo clássico, que foi um pouco expandido e achatado nas curvas. Ele é um corpo mais quadrado, pode-se dizer, com o mesmo intuito do corpo jumbo, para melhorar a qualidade de som, para aumentar a projeção sonora. Os violões de corpo jumbo e folk, em contrapartida, como eles têm a caixa acústica maior, eles precisam de cordas também mais pesadas, mais duras, com tensão mais alta, para dar conta do recado, para se atingir aquele som que está se buscando. Mas em todo caso, se você é um iniciante e quer tocar num violão desses, você tem outras opções. Assista ao vídeo sobre cordas que eu vou estar falando melhor sobre isso. Você já deve ter ouvido falar que tocar violão dói, que dói a mão, dói o punho,
dói o dedo. Quando eu te disse que tocar num violão inadequado é um dos fatores que mais aumentam a chance do aluno desistir de tocar, eu não estava brincando. O instrumento inadequado é aquele que não atende à necessidade do aluno. O iniciante ele precisa do mínimo de conforto, tocabilidade e afinação para se desenvolver. Tocar num violão que tem as cordas altas, está com o braço torto, problema de afinação, é muito desestimulante. Primeiro porque o aluno faz muito esforço físico, ele não consegue tocar por muito tempo, o som não sai direito. Outro ponto importante é a afinação. O aluno precisa de um instrumento que afine com o mínimo de decência, ele precisa construir as suas referências auditivas a partir de uma fonte que ofereça um mínimo de condição para isso. Outra coisa importante é a sonoridade do instrumento estar de acordo com aquilo que o aluno busca, com as referências dele, com o tipo de música que ele gosta. Se ele gosta de ouvir sertanejo, você dá um violão de corda de nylon para ele, ele não vai se sentir muito estimulado. O som é muito diferente daquilo que ele costuma ouvir. Outro exemplo importante é daquela pessoa que tem uma boa referência sonora, auditiva. Ela ouve boas músicas clássicas há muitos anos já. Se você dá para ela o violão clássico mais barato que você encontra, ele vai ficar muito distante em termos de sonoridade daquilo que a pessoa está acostumada a ouvir. Isso não vai servir de grande estímulo para ela. O mais importante é que o instrumento seja coerente com as necessidades do aluno, que ofereça um mínimo de conforto, tocabilidade e de afinação. Nos próximos vídeos eu vou entrar em maiores detalhes sobre tudo isso. Até a próxima!